Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, está escrito assim: palavras do Senhor Jesus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu pergunto, você crê que o Senhor Jesus disse isso? E você crê que isso aconteceu através dos discípulos? E você crê que o mesmo Deus que agiu no passado tem poder de agir em você e através de você? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Vá aplaudindo, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. A tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, tome agora a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Nós estamos nesses dias aprendendo a respeito dos dons espirituais e hoje nós vamos tratar a respeito dos dons de curar. E dons no plural, porque as enfermidades são diversas. Eu dei uma pesquisada na internet, eu acredito que todos já ouviram falar a respeito do CID, da Classificação Internacional de Doenças. Eu não sei se você sabe, lá estão classificadas mais de 55 mil códigos. Lesões, doenças, causas de morte. Então, estamos falando de milhares de doenças, de enfermidades. Olha só, a doença, diz o dicionário, que é uma alteração biológica percebida mediante sintomas. E as doenças, amados, estão aí aos milhares. Nós estamos lidando com uma nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos, que já ceifou, milhares de pessoas, milhões mundo afora, que é o Covid, O Covid-19 levou muita gente, faleceu em decorrência dessa enfermidade. Mas é interessante que ao olharmos a Escritura, Deus não criou o ser humano para ter enfermidade. O propósito não foi esse. Deus cria o homem saudável. Deus cria o homem sem doença, sem enfermidade, debaixo da bênção completa e plena. No entanto, depois do pecado, nos diz o Evangelho, Romanos 5, versículo 12, como por um homem entrou o pecado, e o pecado entrou a morte através da morte o pecado foi passado a todos, a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. E uma das consequências do pecado foi a enfermidade, a doença. Na antiguidade existiam algumas, mas no decorrer da humanidade as doenças foram se multiplicando aos montes. E hoje se tem doença de tudo que é tipo. Se tem doenças que são nos cabelos, que causa queda de cabelo. Tem doença que é nos neurônios, que é nas células nervosas. Tem doença que é dos olhos, das narinas, da garganta, e a infinidade é muito grande. E é interessante que o Evangelho nos diz, nós vamos passear pela Bíblia, se você for rápido, o endereço acompanhe, senão anote tudo e depois você lê com calma. Atos capítulo 10, versículo 38, o texto nos diz o seguinte, Atos capítulo 10, versículo 38, está escrito assim, é Pedro na casa de Cornélio, Pedro cheio do Espírito Santo, diz o seguinte, a palavra diz o seguinte, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Há enfermidades, então, que são no corpo, há outras enfermidades que são na alma, não é? Um sintoma comum da depressão, dizem os especialistas, é uma tristeza profunda e prolongada. Quando não é tratado, seja pelo motivo que for. Tem casos de depressão por causa de luto, perder um familiar, por causa de uma decepção, uma frustração amorosa, por causa de um problema profissional ou financeiro. As causas são diversas, mas uma tristeza profunda e prolongada, se não for tratada, vai desembocar numa depressão. Então é um sintoma, não é? Começa algo na alma que vai surtir efeito no corpo. E tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento, não é? Mas o texto diz aqui, de maneira clara, que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O diabo, ele é o maligno, ele quer fazer o mal, mas Jesus veio para fazer bem. Né? Ao longo da Escritura nós vemos Deus curando diversas enfermidades. E aliás, lá no livro dos Salmos, vá comigo, Salmo 103, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Tem vários textos no Antigo Testamento, mas eu quero ler este. Salmo 103, vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ele é o Yahvé Rafá, é o Deus que sara, é o Deus que cura. O Senhor usa o profeta Isaías para profetizar, dizendo que o Messias viria e levaria sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Deus usa Isaías para profetizar que através do Messias os cegos iriam ver, os surdos ouvir, né? Os mudos falarem, os coxos saltarem, que o Messias iria trazer cura, saúde, iria operar maravilhas. E assim, de fato, vai acontecer. Olha o que diz, vá comigo no Evangelho de Lucas agora, no capítulo 5, no versículo de número 17. Lucas 5, versículo de número 17. Desde o Antigo Testamento já se apontava para Jesus Cristo. Mas em Lucas 5, versículo 17, está escrito assim: e aconteceu que um daqueles dias, estando ensinando, estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha a parte final. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Para curar. Olha que coisa tremenda. Capítulo 6 agora de Lucas, versículo 17. A virtude do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. Lucas 6, 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e para serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos, independente da enfermidade, independente da doença. Nos nossos dias, minha gente, a medicina já avançou muito. A medicina deu um salto. Nós vemos em dias que uma série de exames são feitas através de máquinas. Uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância. Você já fez, por exemplo, como é o mesmo aquele nome daquele exame que introduz um cabo com a câmera? Faltou a memória agora. Como? Endoscopia, isso.
Então introduz uma câmera. Você sabe que o nosso intestino são 7 metros. Então introduz uma câmera e ela vai 7 metros aqui dentro. E o médico, o especialista, quem está fazendo o exame, está vendo no computador. Você já ouviu falar de ultrassom das veias? Já fez? Pois é, hoje deu um salto. Nós vemos em dias, eu não sei se você já ouviu falar do 5G, que é a nova tecnologia de internet que chegou aí nesses dias. Hoje tem várias cirurgias que os médicos fazem usando aparelhos. E aí estão dizendo que com o 5G, através do 5G, assim que ele tiver implantado aqui, será possível a um médico operar um paciente fazendo uso de aparelhos, mas sem a necessidade dele estar pessoalmente na sala de cirurgia. Ele vai poder operar à distância, em outro lugar, em outra cidade, em outro país. Dizem que o 5G é 100 vezes mais rápido do que a internet que nós temos hoje. E não tem delay. Então, em termos de saúde, a medicina está dando um salto muito maior, gigantesco. Só que nos tempos de hoje, várias doenças têm cura, tem remédio, tem tratamento. No tempo bíblico, não havia. Os tratamentos eram mais limitados, os remédios eram mais limitados, mas independente da enfermidade que a pessoa tivesse, ela vinha até o Senhor Jesus e o Senhor as curava. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele também quer te curar, ele também quer te dar saúde, ele também quer operar na tua vida, creia. Ele não faz acepção de pessoas. Tanto está escrito, Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo de número 34, Marcos 1, 34, está escrito assim: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, independente da enfermidade. E é interessante, minha gente, que ele agia de maneira diferente. Por que o texto diz, 1 Coríntios 12, dos dons de curar e dons no plural? Porque são manifestações diferentes. Nós vemos isso de maneira clara no Evangelho. Por exemplo, no tempo de Jesus não havia cura para a lepra. Nos nossos dias tem. No tempo bíblico não tinha. Então aqui nos versículos seguintes, Marcos capítulo 1, se aproxima um leproso. E esse leproso vai dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele estende a mão, coloca no ombro do homem leproso e diz, e a lepra era uma doença contagiosa, e ele diz: eu quero, seja limpo. E na hora o homem foi curado. A outros ele curou pelo poder da palavra. Ele curou diversos cegos, mas agiu de maneiras diferentes. Por exemplo, quando ele estava passando o caminho de Jericó, um cego começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Bartimeu. Levam Bartimeu diante de Jesus. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Você lembra a resposta? Eu quero ver. Jesus nem encosta a mão nele, só liberou a palavra: veja. E na hora ele começou a enxergar. Então vários milagres Jesus faz pelo poder da palavra. Já outro, por exemplo, Marcos capítulo 8. Vamos ver aqui um outro cego que ele curou, mas curou de maneira diferente. Marcos 8, versículo 22. Está escrito assim: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram para que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E fez o que, minha gente? O que está escrito aí? E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, porém os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e via ao longe de si também. Mas aqui Jesus cospe nos olhos do homem, põe as mãos. A um outro cego, ele faz lodo. João capítulo 9, olha o que diz aqui no versículo 6.
Encontre aí, João capítulo 9. Eles estavam indo ao templo, Jesus e os discípulos, e aí estava lá um cego mendigando. E aí os discípulos vendo a situação do homem, Senhor, quem pecou para que isso acontecesse? Foi ele, foram os pais dele. Como que ele ia pecar na barriga da mãe? Como que ele ia pecar antes de nascer? Isso não existe. Mas olha a pergunta descabida, né? Porque na cabeça de muita gente, se está doente é culpado. Se está doente é porque cometeu pecado, fez coisa errada. Essa era a crença da época. É óbvio, minha gente, compreenda. Tem doenças que a gente mesmo gera. Eu acredito que você sabe que tem algumas doenças que são hereditárias, como o câncer, por exemplo. Não é? Como o câncer, pode ter tido o maior cuidado possível com sua alimentação, com exercício físico, enfim. Quando a doença é hereditária do corpo, vai chegar um tempo que o corpo vai desenvolver. É diferente de outras doenças que a própria pessoa causa por má alimentação, pelo sedentarismo, por maus hábitos, não é? Tem um rapaz aqui que ele trabalha na Coca-Cola. Tem até uns dias ele não vem mais aqui, frequentava aqui a igreja, vinha, mas já tem um tempão, acho que foi para uma outra igreja. Mas ele era funcionário da Coca-Cola, 20 anos de idade. E aí ele disse que lá na Coca-Cola tinha, você podia tomar Coca-Cola à vontade. E ele tomava Coca-Cola como se fosse água. E não tomava água. Eu acredito que você sabe que o nosso corpo precisa de água, necessita. Resumo da ópera: Coca, 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 Coca. Nada contra a Coca-Cola, que eu também gosto, alguém gosta aí também. Mas tomar de vez em quando é uma coisa. Tomar todo dia como se fosse água, rapaz de 20 anos de idade, magro, sem gordura nenhuma, internado com anemia. Olha só. E o médico trouxe uma recomendação expressa: suspenda, tome água. Olha a seriedade da coisa, né? Olha a seriedade. Então, voltando aqui, Jesus responde: ninguém pecou, mas aconteceu isso para que se manifestasse neste cego as obras de Deus. Aí diz aqui o versículo 6. E tendo dito isso, estou em João capítulo 9, versículo 6. Cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Jesus não poderia só ter falado? Jesus não poderia só ter posto a mão? Mas ele faz lodo, ele unta os olhos do homem e diz: vai lá no tanque se lavar. E depois que o homem foi, lá quando se lavou, foi que o milagre aconteceu. Ele agiu de maneiras diferentes, ele age de maneira diferente, mas a cura chega e o milagre acontece, e ele quer agir na tua vida, e ele quer fazer, e ele quer sarar, e ele quer abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ô, pastor, mas eu não tenho no médico. Vá no médico, tome remédio. Lucas era médico, escreveu o evangelho, né? Era médico. Agora tem doenças que a medicina não cura, tem coisas que a medicina não resolve. Vai lá, faz, vai lá, tá? Mas acredite principalmente no poder do Todo-Poderoso. Tem coisa que a medicina não explica. Até hoje não tem cura para AIDS, mas eu já vi caso de aidético curado e ter o exame na mão, sem vírus nenhum, sem bactéria nenhuma, sem nada, sem nada. Até hoje não se tem ainda a cura definitiva para o câncer, mas Deus tem poder para fazer o câncer desaparecer, os nódulos sumirem, o sistema imunológico dar uma reagir, a cura chegar. Deus tem poder para fazer. E além de ter poder, diga para a pessoa que está ao teu lado: ele quer fazer, ele quer fazer, ele quer agir. Jesus quer operar. E é interessante que a palavra deixa claro, a palavra evidencia, ele opera em nós. E diga assim também: através de nós. Ele operou curas, milagres, não é? E aí ele vai dizer aos discípulos, lá em Mateus 10, versículo 8, onde nós começamos a mensagem, ele vai dizer aos discípulos, leia lá comigo, volta comigo em Mateus 10. Aqui ele está enviando os discípulos em missão. Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeu-se, de graça dai. O mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus e usava o Senhor, agora vai usar também os discípulos.
E diga para a pessoa que está do lado: agora é a nossa vez. Agora é a tua vez. Agora o Espírito Santo quer te curar e te libertar e te abençoar e te dar saúde e usar você para curar, para libertar, para levar saúde, para levar a vitória. Quem está entendendo, diga amém. E eles vão no poder da palavra, na unção do Espírito. E aquilo que Jesus disse aconteceu. Né? O próprio Senhor Jesus disse também, vá lá comigo em Marcos 16, versículo 17, o Senhor Jesus disse antes de subir ao céu, Marcos 16, 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os enfermos serão curados. Ele tem cura para nós, ele tem saúde para nós, e ele também quer nos usar. E é isso que vai acontecer com os discípulos. Lá em Marcos capítulo 6, no versículo 13, olha aqui uma maneira pela qual o Senhor usava os discípulos. Marcos capítulo 6, no versículo de número 13, está escrito assim: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Não era o óleo que curava, não é o óleo que cura. Quem cura é o poder de Deus, quem cura é o Senhor. Mas através da unção, colocava o óleo e liberava a palavra e o Senhor operava. No livro de Atos, vá lá comigo no capítulo 5. Atos capítulo de número 5. Nós vemos Deus agindo através dos apóstolos. Abra aí comigo Atos capítulo 5, versículo 14. Se você ler o capítulo 3 de Atos, certa feita está Pedro e João indo ao templo, tem lá um homem que é paralítico, coxo, mendigando, pedindo esmola. E aí estende a mão, ele pede uma esmola. E o Pedro e o João estão indo. E aí o Pedro diz: olha para mim. E o homem olha. E o Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E o homem levantou e andou e saltou. Aqui no capítulo 5, versículo 14, diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Não era a sombra de Pedro que tinha poder. A sombra não tem poder nenhum, quem tem poder é Deus. Mas o Pedro, do mesmo jeito que o Senhor Jesus, também estava na virtude do Espírito, também estava cheio da unção do Senhor. E aquele povo acreditava: esse é um homem cheio do Espírito Santo, e se ele passar aqui, Deus vai operar e o meu milagre vai acontecer. Era a mesma fé que estava naquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela acreditava: se eu for até ele e eu somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E isso aconteceu. Na hora que ela tocou, o poder de Deus agiu, a virtude correu e ela foi curada. E querido, querida, creia: Deus tem cura para você, Deus tem saúde para você, Deus tem vitória para você, e Deus também quer te encher de virtude, de poder, e também te usar. Quem entendeu, diga amém. Capítulo 8 de Atos, capítulo 8, vou ler a partir do versículo 5, que diz assim, Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Paralíticos e coxos. Vários paralíticos, Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda. Há um que estava lá no tanque de Betesda há 38 anos, sofrendo. Jesus pergunta: queres ficar são? E ele diz: não, mas não tem ninguém que me ajude. Quando a água e agita, me coloca lá. Aí Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou, Em Atos, no capítulo de número 13, vá lá comigo, olha, Atos, capítulo de número 13.
Atos capítulo. Ô glória, Deus é fiel. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele quer operar na tua vida, viu? Ele quer operar na tua vida. Deus é fiel e é poderoso. Aleluia. Atos 19, perdão. Vai lá comigo em Atos 19, versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Não era o lenço que tinha poder, era o Paulo que estava cheio do Espírito Santo. Não era o Paulo, era o Espírito Santo no Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Mas era tanta gente, que a turma acreditava: se eu levar esse lenço, Deus vai agir e eu vou ser curado. E assim Deus foi operando e foi curando, e o nome dele foi sendo glorificado. E querido, querida, compreenda: Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, Deus quer agir na tua vida, e Deus quer te ungir com virtude, com poder, e te conceder dons e te usar para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Pastor, como é que Deus vai fazer? Não sei, eu sei que ele quer fazer. Porque às vezes a gente quer ensinar Deus, né? Às vezes a gente dá uma de Naamã. Pastor, quem era o Naamã? Segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler quem era o tal do Naamã. O Naamã tinha uma doença incurável. E aí ele tinha preconcebido na sua mente a maneira que Deus agiria. Só que Deus é Deus, quem é que vai ensinar Deus? Quem é que vai dar aula para Deus? Às vezes na nossa mente a gente pensa, tem que ser assim, assim, assim. Não é? Deus faz o que Ele quer e do jeito que Ele quer. Compreenda, Ele sempre tem o melhor para nós. Os pensamentos dele a nosso respeito são de bênção, de paz. Segundo livro de Reis, capítulo 5, o versículo 10, diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o... Então ele já tinha concebido na mente como deveria ser. Não, ele tem que me receber. Ele está pensando que eu sou o quê? Eu sou um general, sou um homem famoso, ilustre, nobre, rico, influente. Está pensando que eu sou o quê? Como que esse profeta aí sequer sai para me receber? Manda um garoto de recado dizer: vai no Rio Jordão e se banha 7 vezes. Eu vou no Rio Jordão, esse rio de água barrenta, suja, imunda. De onde eu venho tem rio de água cristalina. Está pensando o quê? Estou pensando que ele vai sair, me receber, bater continência para mim, dizer sim senhor, põe orar, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, cura na mão agora e Deus vai... Ô querido, Deus é Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus sem você é Deus do mesmo jeito. Às vezes a soberba de algumas pessoas é tamanha, não. A arrogância de alguns é tamanha, não. Por que Deus falou isso para o Naamã? Porque Deus não queria só curá-lo, Deus queria salvá-lo. Mas antes de curar a lepra por fora, tinha que curar a lepra do coração. E tem gente que o que está leproso é o coração. O coração precisa ser curado, o coração precisa ser tratado, o coração precisa ser sarado. E se você deixar, Jesus vai sarar, Jesus vai curar, Jesus vai operar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele está indo embora indignado, o Naamã. Ainda bem que ele tinha gente que gostava dele. E vai dizer: ô meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Não é tão simples o que ele está pedindo? Por que pediu para ir no Jordão? Porque a água era barrenta. Você olhava a água, parecia, né, água suja. Onde ele morava tinha rios de água cristalina. Mas Deus queria quebrar o orgulho dele. Ainda bem que pelo menos ele tinha essa turma que gostava dele, ele foi. Chegou lá no Jordão, tirou a armadura imponente. O homem era general, o homem era nobre, era ilustre. Tira lá a roupa toda, a armadura toda, e aí entrou no rio. Quantas vezes ele tinha que tomar banho lá no rio, mergulhar? Na 7ª vez, a lepra some, a doença desaparece, as feridas somem completamente.
E a carne dele, vai dizer o texto, que ficou como a carne de um menino. Não foi como de um homem com a idade que ele tinha. Deus restaurou e curou e rejuvenesceu o homem para que ele acreditasse. Ele mesmo vai dizer: só existe um Deus, e é o Deus de Israel, que é o Todo-Poderoso. E ele creu, e ele se converteu e recebeu a cura. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus tem saúde para você, Deus tem salvação para você, Deus quer curar o teu coração e sarar tuas enfermidades e abençoar a tua vida. O próprio Naamã vai levar a terra de Israel para a Síria e vai dizer que o Deus de Israel me perdoe quando eu estiver lá e eu tiver que ajoelhar, porque o rei apoia a mão no meu ombro, eu tenho que ajoelhar no templo de Rimon. Mas, Senhor, não vou ajoelhar mais por crer mais em Rimon, não, vou ajoelhar só porque o rei manda, porque eu creio que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Todo-Poderoso. Então, às vezes, tem gente que quer ensinar Deus, quer que Deus faça o que Ele quer do jeito que Ele quer, e Deus não faz o que a gente quer do jeito que a gente quer. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, que é a melhor, que é a perfeita, e a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Só creia e confie. Se o seu coração estiver leproso, deixa ele tocar hoje, deixa ele curar hoje. Não impeça o agir de Deus. Às vezes tem gente que impede. Marcos 6, versículo 5, vamos ver aqui uma das causas desse impedimento. Às vezes Deus quer agir, mas naquilo que depender de nós, nós temos que tirar os impedimentos, as barreiras, os entraves. Marcos capítulo 6, às vezes tem gente que o coração está leproso, mas não consegue ver. Tem gente que está passando por uma luta, mas vê luta na vida dos outros, não vê na própria, não muda. Olha aqui uma barreira, algo que impediu Jesus de fazer. Marcos capítulo 6, versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado do que, minha gente? Sem fé Deus não age, sem fé Deus não opera, e a incredulidade é uma barreira para Deus agir. Note um detalhe: a alguns Jesus nem requereu fé nenhuma, como o caso daquele que falei há pouco, do tanque de Betesda, 38 anos. Jesus não perguntou para ele: você crê que eu posso te curar? Não perguntou, como perguntou a outros, né? A este, Jesus diz: levanta, toma o teu leito e... Ao que falamos há pouco, cego Bartimeu, ele perguntou: que queres que te faça? Alguns ele não exigiu fé. Agora outros ele perguntou: você acredita que eu posso fazer isso? Quando o centurião chega e diz: Senhor, meu criado está enfermo, imediatamente Jesus diz: eu vou lá, vou dar saúde para ele. O centurião diz: não precisa. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra, o meu criado sarará. Eu sei o que é autoridade, eu sei o que é mandar, o que é obedecer, o que é ter gente de comando. E Jesus ficou maravilhado daquela fé e vai dizer que assim seja feito. E à distância o criado foi curado. Só que a estes aqui, diga para a pessoa que está do teu lado: Deus conhece teu coração, viu? Deus não tem uma opinião a teu respeito, Ele tem um diagnóstico. Ele conhece as intenções, as entranhas. Ele conhece o que está dentro. Ele conhece as motivações. A estes aqui de Nazaré, Jesus não fez, porque ele viu a incredulidade e não agiu. Queria, o texto diz: não podia. Não poder é diferente de não querer. Ele queria, porque ele não faz acepção de pessoas, mas a incredulidade impediu. Ô irmão, não deixa a situação da vida roubar a tua fé. Não deixa o dia a dia fazer você parar de acreditar que o Senhor tem o melhor para você, e tem saúde, tem libertação, e transformação, e vitória. Não perca a fé, o diabo quer roubar a sua fé. O diabo quer lhe derrubar. Você está achando que isso é brincadeira? Está escrito Apocalipse 12, né? O diabo desceu e está aqui na terra com grande ira. Ele está furioso do teu lado, do meu lado, para todo mundo. O diabo quer nos destruir e nos levar com ele para o inferno.
que vá ele só, que arda ele a eternidade inteira lá, porque o Senhor Jesus já morreu para nos salvar, e derramou seu sangue, morreu e ressuscitou, e ainda que o diabo se levante, ele vai cair por terra, e toda a força das trevas vai estar debaixo dos nossos pés, porque o Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó, o que não dorme, o que não pisca, o que não vacila, o Todo-Poderoso, é que nos guarda, nos livra e nos abençoa. Então não tenha medo daquilo que o inimigo pode fazer. Ele tem algum poder, algum, limitado. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é Deus do que essa doença na tua vida. Maior é Deus do que essa depressão. Maior é Deus do que esse problema. Maior é Deus do que essa dificuldade. Maior é Deus na tua vida, acredite. Agora, naquilo que estiver em você, não impeça Deus de agir. A incredulidade é um impedimento. Tire, somente creia, somente creia. Foi o que o Senhor disse a Jairo. O Jairo, um pai desesperado, uma filha de 12 anos, doente, acamada, à beira da morte. Médico nenhum resolveu. Remédio nenhum resolveu. Ele vai até Jesus crendo: Senhor, vá à minha casa, impõe as mãos sobre ela, lhe dê saúde. E Jesus foi com ele. Diga para a pessoa que está do lado dele: quer ir com você também. Se você pedir, ele vai. Se você acreditar, ele vai. Aí Jesus está indo com ele. No meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue, que falei há pouco. Aí Jesus parou. Dali a pouco chegam os mensageiros dizendo: tua filha está morta. Não incomode mais o mestre. O Jairo desabou. Aquela fé sumiu, desapareceu. Certamente se pôs aos prantos. Quem não choraria com notícia dessa? Mas Jesus disse: não crema, não temas, crê somente. Eu gosto muito da tradução King James, que diz assim: continue acreditando. E Jesus pode falar: continue acreditando, porque Ele é poderoso. Ele pode falar: continue acreditando, eu estou com você, eu vou na tua casa, eu tenho poder não é só para curar, eu tenho poder para ressuscitar, eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para fazer o sobrenatural. E a esse sonhão Jesus que você serve, e acredite, Ele quer fazer, Ele quer agir, Ele quer operar na tua vida. Quando chega lá, Jesus pega a menina pela mão e diz: Talita cumi, menina, levanta! E ela ressuscitou, curada, sem doença nenhuma. Então a incredulidade impede Deus de agir. Uma outra coisa que também impede Deus de agir, Tiago capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 14. Carta de Tiago, capítulo de número 5. Versículo de número 14. Fala comigo. Carta de Tiago. Quem está vivo, diga amém. Está dormindo, diga amém. Aleluia. Quarta-feira tinha uma turma aí que toda hora acordava. Que bom. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Presta atenção no versículo 16, se tiver uma caneta, grife. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus... Eita glória! Confessai as vossas culpas. Às vezes o que impede Deus de agir é um pecado não confessado. É a falta de perdão. Diga para a pessoa que está do teu lado: é a dureza do coração. E às vezes Deus permite que a enfermidade avance. Às vezes Deus permite que a luta aumente. E muito. Diga para a pessoa que está do teu lado: ele sabe até onde você aguenta, viu? Fique tranquilo que ele sabe até onde você aguenta. Mas muitas vezes Deus permite a coisa agravar para que o coração se abra, entenda, para que haja arrependimento, para que haja perdão, para que haja quebrantamento, para que haja salvação. Você lembra
Certa feita, 10 leprosos foram ao Senhor dizendo: olha, Senhor, nos cure. E aí o Senhor diz: tá bom, vão lá aos sacerdotes, mostrem-se a eles. E aí eles estão indo. E à medida que estão indo, o milagre acontece. A lepra some. Olham as mãos, né? Toda ferida, sumiu, desapareceu. Um olha para o outro: você está curado, você está curado. Que alegria! Mas dos 10, quantos voltaram para agradecer? Só um. E esse um que voltou para agradecer, além da cura, recebeu a salvação. Recebeu a salvação. O Senhor não quer só curar, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer abençoar, Ele quer ungir com virtude, com poder, e Ele quer também usar. Tem alguns que, quando Deus vê que se curar desvia, aí Ele recolhe. Tem alguns que Deus prepara para recolher. Ou você nunca viu casos assim? Eu já vi vários. Está doente, né? Aí lá nas últimas, recebe Jesus como Salvador. Aí Deus recolhe. Tem outros que Deus cura e dá longevidade. Um Jó. Quanta doença Jó teve, quanta enfermidade. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus sabia que poderia dar para ele 140 anos de vida, que ele não ia desviar, ele ia testemunhar, ele ia glorificar, ele ia bendizer. Se num tempo de dor e de angústia ele já disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Se ele não blasfemou, Deus sabia e conhecia o coração dele. Oh, querido, e Deus nos quer com o coração sarado, Deus nos quer com o coração tratado, Deus nos quer sarados e abençoados e ungidos na presença dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Para terminar, Salmo 101, eu vou ler a partir do versículo de número 1 novamente. Este salmo é lindo, ele inteiro, mas eu vou ler só a partir até o versículo 5, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como Deus quer fazer tudo isso em tua vida. E Ele vai fazer se você permitir. É Ele que perdoa os nossos pecados. Não existe ninguém mais que perdoe pecados, a não ser o Senhor. Preste atenção. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, mas porque rejeitou a graça, a misericórdia. Está escrito: pela graça sois salvos. Sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça. Se a pessoa rejeita a graça, rejeita a Jesus, ao Salvador, só resta a condenação. É Ele que sara as nossas enfermidades. É Ele que nos livra da perdição. Quanta gente está com a vida perdida, você já reparou? A vida perdida, acabada, arruinada, destruída. É Ele que nos cobre, nos coroa de benignidade e misericórdia. Ele que nos abençoa. Ele que opera maravilhas. E diga para a pessoa que está ao teu lado: Ele quer fazer tudo isso na tua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. É Ele que opera. Ele opera em nós e através de nós. Ele não só quer te curar, Ele não só quer operar na tua vida, mas Ele quer te ungir com virtude e poder. E Ele quer te usar nas mãos dEle, para que através da tua vida o nome dEle seja glorificado. Nós vamos orar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. O Senhor quer curar não só o teu corpo, mas também o teu coração. Para isso você tem que deixar. Se houver incredulidade, Ele não age. Se houver ausência de confissão ou dureza de coração, Ele também não opera. Ele age na vida de quem pede. E Ele vai agir na tua vida. Amém?